Então, vamos lá continuar com o nosso bate-papo aí. Não. Então, quando eu te conheci, gente, olha só, eu tô sem óculos, hein? Aqui a letra tá pequena. Não, quando eu te conheci, tá bom. Eu tô lendo aqui, tô brincando. Quando eu te conheci, você disse que foi estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Isso, foi mesmo. Como você conseguiu chegar lá e como que foi essa experiência? Já que você é daqui do Brasil. Ah, tá. Então, foi assim. Na realidade, nos Estados Unidos eu não fui estudar, eu fui trabalhar só. Porque nos Estados Unidos, na época que eu fui, na realidade eu fui 2 vezes. A primeira vez que eu fui, eu estava fazendo faculdade. E aí eu tinha um programa que eu acho que até hoje tem, para quem é estudante universitário, que chama Working Travel, que era assim, se você vai nas suas férias da faculdade, você vai trabalhar lá, eles te arrumam um emprego, então você passa 3 meses trabalhando e no 4º mês você viaja. E era nas férias do final do ano. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz isso daí. Aí na época eu lembro que eu estendi meu visto para turismo, eu fiquei, ao invés de ficar 3, 4 meses, eu fiquei 8. Aí eu fiquei lá. Depois, quando eu já estava acabando a faculdade, eu estava para me formar, eu arrumei um outro emprego nos Estados Unidos, um outro tipo de visto de trabalho temporário. E aí eu fui para lá trabalhar, só que aí eu fui para ficar, acho que na época era 9 meses, não sei. Era uma coisa assim, era quase um ano para trabalhar lá. Que aí eu acabei estendendo o visto de novo, porque a empresa deu o visto de trabalho, aí eu acabei ficando, ao invés de ficar um ano, 9 meses, eu fiquei quase 3 anos lá, trabalhando. Foi assim. Mas aí que foi lá que houve extensão de visto, a empresa, né, bancou e tal, né? A gente ficar lá, o pessoal ficar lá. E eu acabei, tava no meio lá da turma que aconteceu isso. E aí foi o maior tempo que eu fiquei, que eu morei fora. Foi quase 3 anos. Só que aqui na Austrália, em janeiro, eu completo 3 anos que eu tô aqui. Agora em janeiro. Então, assim, a Austrália já bateu os Estados Unidos. Agora, na Austrália, sim. Foi. Sim, foi. Então, foi 2 anos lá, 2 anos, quase 3 anos lá, e aqui também está quase 3 anos, só que aqui falta 2 meses para 3 anos. E sim, aí aqui na Austrália eu estudo e trabalho no momento, porque eu vim para missão, né? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo missão numa organização, na Jocum. Fiquei 1 ano e meio lá, só que lá o trabalho é voluntário, né? Você trabalha lá, então você tem que ser bancado por patrocinadores, né? E aí eu fiquei lá, graças a Deus, Deus proveu o tempo que eu fiquei lá, mas aí Deus depois me chamou para trabalhar, porque assim, eu acabei enfrentando dificuldades financeiras no campo, por conta de ser do país mais pobre e estar no país mais rico, e aí eu não tinha gente suficiente para me manter aqui, mas aí já era um trabalho de Deus, porque Deus queria me tirar de lá e queria me jogar para trabalhar e estudar, né? Porque a gente, quando você acaba ficando numa organização missionária, na situação que eu estava, você acaba ficando mais na comunidade, na comunidade já de gente que já conhece Jesus. Então você não tem muito contato com a comunidade de fora, entendeu? Só quando você vai fazer um trabalho, assim. Mas aí o que aconteceu? Isso, porque você fica mais preso naquilo. Que as mesmas pessoas que já sabem de Jesus, e Jesus tem interesse que a gente vai para fora levar, né? E aí foi que ele me trouxe para morar em outra cidade, trabalhar e estudar, mas aí com gente normal, vamos dizer assim, né? Brincando, a gente normal fazer aqui, gente que não serve a Jesus, né? E aí comecei a trabalhar, estudar, e assim, e aí tive contato com gente de, assim, só tenho contato com cristão na igreja, lógico, né? Porque eu congrego numa igreja aqui, né? Mas assim, geralmente fora, no trabalho, na escola, não, né? Então é aquela mesma vida que a gente leva quando a gente está no Brasil trabalhando, entendeu? Não dá. Não dá. Vamos lá, pode mandar as perguntas, a gente vai.
Vamos lá. Aí, tá vendo? A Rosângela só vem me provar que eu tô precisando do óculos Da dele. Você também tem um projeto de viagens, viajante missionário. Como surgiu esse projeto e como Deus te capacitou para realizar as viagens em vários países. Legal. Olha só, então, na realidade, o viajante missionário não veio antes, foi depois. Porque assim, eu já via. Porque é o que acontece. Então, como eu falei, eu morei um tempo nos Estados Unidos, aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei no Brasil, eu gostava muito de viajar, né? Já gostava, assim, sabe? Aí eu estava recém-convertido, comecei a fazer várias outras coisas e eu acabei ficando presa no Brasil, literalmente. Porque assim, eu passei um processo que, assim, longa história, não sei se eu devo entrar no detalhe, porque acho que é muita coisa, mas assim, aí eu fiquei presa no Brasil por conta do que eu estava fazendo, eu não podia viajar, aí eu tive um monte de problema financeiro, e assim, não, aí já não dava para viajar, não é que não podia, não dava, porque assim, não tinha condições. E aí eu acabei entrando nesses problemas todos e eu não via mais possibilidades, sabe? Assim, porque aí depois eu fiquei com muita dívida, falei, nossa, não vai dar para pagar tudo isso e viajar, não tem mais como fazer, né? E o que aconteceu foi que aí Deus foi me tirando desse processo, aí foi começando, né? Porque, na realidade, resumindo, eu abri uma empresa, quebrei, e aí depois eu fiquei com muita dívida, muita dívida. Foi um processo terrível. E aí eu tive que começar do zero, entendeu? Aí eu voltei começando do zero, fui trabalhando pouco a pouco, fui pagando pouco a pouco, reconstruindo minha vida. Então eu não tinha, passei muita privação na minha vida, porque assim, na época, quando eu voltei a trabalhar, eu tinha que, na realidade, viver para pagar conta. Eu não tinha muito mais o que fazer, sabe? Era só viver e pagar. Entendeu? Tipo, pagar o mínimo assim, suficiente para viver e o resto pagar conta. Né? Para a glória de Deus, eu tinha casa para morar, então não tinha que pagar aluguel. Mas, assim, aí acabou que aí eu fui devagarzinho, Deus foi abrindo as portas. Então, onde eu achava, eu via que ela olhava para frente da minha vida e falava, nossa, é tanta conta que, tipo, assim, eu vou ter que trabalhar uns 30 anos para pagar, sabe? Eu pensava assim, minha vida acabou, porque eu vou ter que ficar pagando isso, né? Mas, assim, mas Deus foi abrindo portas, assim, e as portas, assim, que Deus foi abrindo foram grandes para mim. Eu comecei a trabalhar, Deus abriu muita porta de emprego para mim. Eu tinha muito emprego, assim, porque eu dava aula de inglês, então eu consegui em vários lugares. E, assim, às vezes tinha dia que eu trabalhava de trabalhar em 3 lugares diferentes, sabe? E eu lembro uma história, uma situação que aconteceu, que assim, porque eu perdi carro, tudo, né? Eu tinha que andar a pé, assim, a pé de ônibus, né? E aí, na minha cidade, lá em Campinas, onde eu morava, assim, acho que ainda essa cidade tem, quem está ouvindo, né? Tinha aquele espaço de integração, sabe assim, que você pega, por exemplo, você tem, por exemplo, 1h30 para andar, para ir, por exemplo, do outro lado da cidade, você paga só uma passagem. Então, aquelas pessoas que tinham que ir para o centro e pegavam, sei lá, 2, 3 ônibus para ir para o serviço, pagam uma passagem só. Então, o que eu fazia? Como o meu trabalho era tudo um perto do outro, mas eu não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus. Então, o que eu fazia? Eu ia sair do lugar, chegava, dava aula de 1 hora, estava no aula dentro desse horário e meio, voltava com a mesma passagem. E fazia assim. Então, tinha vezes que eu, nesse período, eu conseguia pegar os 3 ônibus e várias vezes por dia. Então, eu fazia assim, sei lá, pegava 3 ônibus, dava aula, depois ia para outro lugar, mais 3 ônibus, e ficava fazendo isso o dia todo. E eu me lembro uma vez que eu recebi uma carta da empresa que toma conta do transporte público de Campinas, achando que eu estava fazendo fraude. Porque eles falavam assim, é impossível uma pessoa estar andando de ônibus desse jeito. em vários dias, entendeu? Aí eu tive que ir lá provar para eles que eu falei, gente, eu trabalho, eu estou fazendo meu trabalho, eu tenho que fazer assim. Aí foi aí que eu provei, né, porque eu levei a documentação, que eu não estava fazendo fraude com o cartão, que eu estava usando, entendeu? Então, eles até bloquearam o cartão enquanto eu não provei que eu estava trabalhando, estava usando, né? Então, foi uma coisa assim. Mas, assim, eu passei um tempão nessa vida para conseguir me restabelecer. E eu achava que eu não ia conseguir mais viajar, sabe? Fazer mais nada, né? Porque eu gostava, assim, né? Não era foco de missão que eu tinha, mas eu gostava, mas achava que eu nunca mais ia conseguir fazer isso por conta do que aconteceu, sabe? Deixa eu ver aqui. Aí, deixa eu resumir aqui, senão eu não vou falar muito, né? Mas aí o que acontece? O viajante missionário, quando Deus. não, a gente fala demais, né? Mas quando Deus me chamou para o viajante missionária, o que acontece? Eu já viajava para outros lugares, entendeu?
Então, tipo assim, eu já estava viajando, porque aí aconteceu essa reviravolta, que eu conheci o site, na verdade, o site World Packers, que foi um site que eu viajei bastante, eu até trabalhei com ele um tempo, que foi assim, esse site, ele veio com a ideia que era assim, que uma coisa que as pessoas muito fazem aqui na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, é viajar e ficar em hostels, que são aqueles, tipo, hotel, geralmente para jovem, assim, né? Ela tem um recado aqui. Gente, eu só não estou conseguindo ler. Eu tô sem óculos. Agora eu tô precisando de óculos para ler, gente. Olha que isso. A Rosângela vai lendo aí. Eu só vou dando um alô. Deus abençoe. Depois eu revejo e leio. Mas, então, aí comecei a trabalhar nesse site. Trabalhar não. Aí eu vi esse site, estava buscando na internet. Eu não sei o que eu estava buscando, gente, não me lembro agora. Negócio de viagem. Aí eu falei, nossa, mas esse negócio é legal, né? Se eu puder ir no lugar e não pagar hospedagem, eu acho que eu consigo juntar dinheiro para ir, né? Mesmo com tudo que eu estava fazendo, trabalhando para pagar a dívida e tudo mais. Porque eu pensei, se eu conseguir ir no lugar e ficar sem pagar hospedagem, eu vou gastar o mesmo dinheiro que eu gasto aqui para viver, né? Com comida e transporte. Então eu consigo. Eu só vou precisar do dinheiro extra para fazer o transporte até o lugar. E foi aí que eu fiz eu me inscrevi para um hostel lá de Belo Horizonte. Falei, vou para Minas Gerais, vou ficar um mês. Eu tinha porque eu trabalhava de inglês, professora de inglês, então tinha assim, geralmente 1 mês e meio, 2 meses de férias, né? No final do ano, entre dezembro e janeiro, né? Falei, vou ficar um mês aí, vou lá ficar um mês aí em Belo Horizonte, e com o dinheiro que eu ia viver aqui nesse 1 mês, eu vivo lá, só vou juntar o dinheiro para o transporte. E aí eu consegui uma passagem aérea muito barata, tava ridícula de barata, assim, foi um negócio de Deus. Aí nossa, tá muito barata a passagem aérea, fui até de avião, não fui nem de ônibus. Aí fiquei lá esse 1 mês em Belo Horizonte, ainda consegui viajar lá nas cidades próximas lá, né, porque aí eu fui economizando, porque era comida e aquela coisa toda. Falei, isso aqui dá certo. E aí eu comecei a fazer isso, foi assim que eu começava a viajar. Todo final do ano, eu juntava dinheiro para passagem, eu sabia que eu não ia pagar hospedagem, e dinheiro para comida, alguma coisa que eu fosse gastar. E aí, numa dessas, eu comecei todo ano a fazer viagem. Aí eu comecei a sair fora do Brasil. Depois que eu comecei a crescer financeiramente, aí eu falei assim, não, agora eu vou fora do Brasil. E aí foi que a primeira vez... Por onde que foi a primeira vez, gente? Agora me deu um branco. Gente, olha só. Não, a primeira eu fui para Minas. Acho que a primeira vez eu fui para... Se não me engano, foi para o Chile. Foi para o Chile. E aí, assim, eu fui. E aí, nisso, Deus me chamou para fazer o site. Só que aí eu falei assim, o site e o Viajante Missionário no YouTube. Eu falei, ai, Deus, eu quero mexer com isso, não. Falei, tô em paz, eu tô tranquila, não vou mexer nisso. Mas eu sei que passou 2 anos que Deus me chamou, que eu fiquei sem fazer, porque eu não queria. Entendeu? Eu falava, não, isso aí vai me dar trabalho. Eu esperei 2 anos, vai me dar trabalho esse negócio. Aí eu fiquei 2 anos assim, esperando. Até que um dia eu falei, então tá bom, Deus. Aí antes de eu me lembro que eu ia para Colômbia. Já tinha viajado, já tinha ido para a Europa, já tinha ido para os Estados Unidos de novo. Aí eu falei, tá, eu vou fazer na Colômbia, vou para Colômbia. Aí no mês que eu fui para Colômbia, eu comecei o canal e 2 meses depois eu comecei o blog. E assim foi. Deixa eu ver aqui, eu só não consigo ler. Vamos lá. Eu só escutei uma mensagem aí, Viviane, deixa eu ver aqui, desculpa. Não tô vendo. Deus abençoe, viu, quem tá mandando as mensagens. Depois eu vou ler comigo. Você também foi para a Terra Santa, Israel. Isso mesmo. Me conte como foi essa experiência. Então, gente, de Israel foi um negócio assim, né? Que assim, é uma viagem da minha vida. Assim, porque assim, eu sempre quis ir para Israel, mesmo quando eu não era crente. Por quê? Porque eu achava bonita a história. Eu queria conhecer esses negócios históricos, sabe? Eu falava, nossa, Israel tem história. Mesmo quando eu não era crente, eu queria ir. Eu falei, quero ver essas histórias, eu sabia que tinha história de vida, todos esses países que tinham história, eu queria ir. Aí, o que acontece? Quando eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, eu lembro que eu fui numa feira, não sei do que, de viagem, eu peguei um monte de cartaz, negócio falando de Israel, eu falei, nossa, preciso conhecer Israel e tal, né? Tanta coisa histórica, e fiquei com aquilo na cabeça. E aí foi que quando eu virei crente, quando eu me converti, eu comecei a orar para Deus, falar, Deus, eu queria tanto para Israel, né? E quando eu comecei a viajar, que depois que eu passei tudo que eu passei, comecei a viajar de verdade,
aconteceu que... Peraí, que meu celular tem que arrumar. Aconteceu que eu comecei a orar, falei, Deus, agora eu vou para Israel, né? Só que assim, aí eu fui para o Chile, porque deu errado lá o que eu queria fazer. Aí depois do Chile, eu fui para os Estados Unidos e para o Canadá. Só que aí eu sempre falava assim, eu voltava e falava assim, o próximo ano a minha viagem vai ser para Israel. E eu queria ir para Israel. Aí toda vez... Não, depois do Chile eu fui para a Europa, desculpa. Depois que eu fui para o Canadá e Estados Unidos. E aí, aí eu vi que quando eu tentava ir, não dava certo. Deus me mandava ir para outro lugar. E se tem uma coisa que eu luto com Deus, até o dia de hoje, no chamado missionário, é ir para onde Ele quer que eu vá, entendeu? Porque, na verdade, é até um negócio, né, que eu até estou fazendo um vídeo no canal sobre isso. Muita gente fala, tal, né? Mas, assim, que a pessoa pensa, missionária, aí eu vou poder viajar, vou fazer assim. Mas, assim, ser missionário é a mesma coisa que você entrar para uma empresa, que é a empresa que vai te mandar você para os lugares, entendeu? Tipo assim, não é você que vai trabalhar. Porque você quer. E a empresa te corta na hora que você tá no lugar e te manda sair, entendeu? Sabe assim? E isso, eu luto muito isso com Deus até o dia de hoje, porque assim, e eu falo isso muito para Deus, falo, Deus, eu vou para um lugar, eu quero ir, o Senhor não quer que eu vá. Aí eu vou depois, não sei quanto tempo. Não que Deus, às vezes acontece de eu ir. E a outra coisa que acontece também é assim, eu tô num lugar que eu não quero ficar, e Deus, não, agora você tem que ficar. Aí eu tô num lugar que eu quero ficar, Deus fala, não, agora você tem que sair. Então, esse é um grande desafio que eu, pessoalmente falando, cada pessoa tem uma caminhada com Deus. Eu, pessoalmente falando, eu luto muito com isso. Porque, assim, eu não gosto de ficar, assim, sendo sincera, de ficar, vai, fica. Quando você quer, vai quando você não quer e fica quando você não quer. Né? A gente não gosta disso, né? A gente, como ser humano, eu acho que todo mundo é assim, né? Você quer fazer o que você quer, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né, são assim, né? E... Então, não é? A gente... Vamos falar a verdade, né? Não vamos dar... Sempre falo no meu canal. Falo, gente, não vou dar uma de santona aqui, que, ai, tudo lindo, Deus falou, eu tô sorrindo. E assim, eu brigo muito com Deus, no sentido assim, bom, não tô falando, entendeu o que eu tô falando? Eu fico, Deus, mas por quê? Mas eu não quero ir, eu quero ir em outro lugar, eu quero ficar aqui. Então, fica aquele debate com Deus, né? E aí, o que acontece? Com Israel foi a mesma coisa, porque eu queria ir e Deus não deixava. E eu fiquei chateado uma época. Eu falei, Deus, toda hora vem um lugar para eu ir para Israel que eu quero ir. Aí eu achava que Deus não queria que eu fosse para Israel, que Deus não ia me deixar ir para Israel. Falei, então o Senhor não vai me deixar ir para Israel. Então, é isso, né? Então, a briga é essa agora? Aí, Jesus, aí, só Jesus sabia. Aí, o que acontece? Quando aconteceu de ir para Israel, foi quando eu vim para a Austrália, que, na verdade, eu nunca planejei na minha vida vir para a Austrália, gente. Eu sempre olhava a Austrália. Um dia pode ser que eu vá lá depois que eu for nos lugares que eu vá, porque a Austrália é muito longe. Eu falava, que eu vou fazer o quê lá naquela longura, sendo que tem um monte de lugar perto que eu quero ir, entendeu? Para mim não fazia sentido fazer essa viagem, né? Até pelo valor e tudo mais que eu pensava e tal, né? Quanto mais longe, mais caro. E eu falando, não vou investir numa coisa assim. E eu falava, se eu for para a Austrália, eu não vou ficar um mês na Austrália. A Austrália fica do outro lado do mundo. A fortuna que você vai gastar para ficar um mês lá não compensa, né? E ficava nessa. Até que Deus abriu a porta para eu vir para cá, que foi uma outra história. Ok, vai lá. Tem mensagem para ler aí? Não. Vai lá, lê pra gente aí. Que a gente... você quer compartilhar a foto? Ok, então tá bom, compartilha. Vai lá. Ok, beleza. Fechou então, aí fica mais fácil, é verdade. É isso aí, por isso que eu gosto de lá com a Rosângela. A Rosângela é profissional, gente. É assim mesmo. Vamos lá, manda a foto para nós, gente. Gente, acaba que eu tenho tanta foto que quando a Rosângela me pediu, eu falei, Rosângela, eu não sei, Rosângela. E eu falei, eu tô perdida aqui, porque eu tenho muita foto, é muito lugar. Então ficou assim.
E assim, até eu falei de campo missionário, eu não tenho muita coisa para mostrar. Essa daí foi quando eu tirei, porque eu estava na organização missionária que tinha um navio. E esse navio era um navio médico e dental, né? Médico e dental. E é através dele que fazia essa viagem à Austrália até a Papua Nova Guiné, para levar os médicos, dentistas, as enfermeiras, o pessoal que faz o serviço lá, entendeu? Eu nunca fui no navio, eu acho que talvez eu não conseguiria, embora como eu moro aqui na cidade que eu já andei várias vezes de barco, aqui na Austrália a gente mora, a maioria das pessoas mora na praia, e assim, e uma vez eu fui fazer aquele passeio da barreira de coral, que é a maior da Austrália aqui, e eu passei muito mal para ir lá. E eu falei, gente, eu não aguento andar nesses negócios. Mas na última vez que eu fui andar de barco, eu arrumei umas pílulas aqui de viagem aqui, que você toma, e aí eu não passei mal. Eu falei, acho que agora dá certo, eu tô passando pílula aqui de gengibre. Eu sei que eu até brinquei com uma amiga meu, falei assim, escuta, eu fui pro negócio, eu tomei, que eu achei que tinha uma pílula vencida aqui de viagem, eu falei, eu tomei até a pílula vencida, então vou tomar também. E tomei a pílula de gengibre, não passei mal. Mas é isso aí, é o navio. Então, essa daqui, peraí, pode pôr lá, que eu coloco lá. Essa daqui? Então, essa daqui foi uma das... Então, quando eu fui... Por que é que eu mandei essa daí? Foi quando eu estava em Londres. Quando eu fui para Londres, eu estava indo na França, na verdade. Eu só fui visitar Londres. E o que acontece? Por que eu falo isso? Porque a viagem missionária começou nessa época mesmo. Meu site começou nessa época. Porque depois eu usei muita... Foi nessa época que Deus me chamou. Depois de 2 anos que eu comecei a fazer. E eu me lembro que antes, 2 anos, eu me lembro que antes de eu ir para a França, quando eu estava no pior momento de circunstância financeira da minha vida, Deus me mostrava o sonho andando em Paris. Aí eu acordava e falava assim, como assim eu em Paris? Não tem dinheiro nem para pegar ônibus para Paris. Não tem nem condição. Sinceramente. E aí eu ficava com aquela coisa. Mas o sonho era tão claro, eu nunca tinha ido em Paris, e eu via as ruas de Paris, assim, claramente no meu sonho, eu nas ruas de Paris. E eu sabia que era Paris, obviamente. E eu acordava e falava assim, acho que Deus está brincando com a minha cara, porque como que eu vou para Paris? Tipo assim, tem a menor possibilidade na Terra de ir para Paris. Então, aí eu achava, e não era sonho de desejo, porque assim, a gente sabe quando é sonho, porque assim, vocês sabem, né? Porque tem sonho de revelação e sonho de desejo, só que assim, eu não tinha desejo de ir para Paris, entendeu? Eu achava bonito, um dia eu poderia ir, mas não era uma coisa que eu tinha desejo como Israel. E eu me via claramente andando por lá. E aí foi nessa viagem que eu fui para Londres, entendeu? Então, assim, com o dinheiro super contadinho, vendi. Eu lembro que eu tinha um Corsinha, daqueles antigos, vendi um carro para ir para Europa. Falei, Jesus, estou vendendo meu carro para fazer isso aí. Depois Deus me deu um carro novo. Deus é fiel, Deus é fiel. É verdade. Ele me deu um carro novo depois. Então, esse daí foi. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi em Israel. Então, essa também é uma história engraçada. Porque, assim, esse aí do batismo no Jordão. Eu sempre queria batizar no Jordão. Entendeu? E aí, eu sabia que o pessoal que ia para Israel batizava no Jordão. E quando eu fui lá, nesse lugar aí, assim, para fazer batismo lá, não tem um pastor que faz batismo. As igrejas levam os grupos. Então, então tem várias religiões, porque assim, tem vários tipos de cristianismo, vocês sabem, né? Tem ortodoxo, tem aquele outro lá, o anglicano, tem vários outros. Eu vi da Rússia, acho que é ortodoxo. Tinha uns russos lá, com os padres, né? Ortodoxos fazendo lá e tal. E tava eu, essa vida brasileira, e falei, poxa vida, eu queria ser batizada por um pastor. Eu queria ser batizada, como é que eles vão fazer? Aí eu peguei a roupa, porque você tem que pagar pela roupa aí, branca, tá vendo? Peguei lá, aluguei e sentei lá na beirada ali, falei assim, aí falei para ela, se parecer algum pastor, eu batizo, se não, né, a gente, sei lá, né, fica aqui, vamos ver o que Deus faz. Aí eu sei que aí a gente estava sentada lá, apareceu esse pastor conversando com um casal
Eu acho que eles eram da Inglaterra. E porque eles estavam se preparando para batizar esse casal. Aí eu olhei para ela e falei assim, esse homem é pastor. Ele conversando em inglês, explicando e falando como é que era, o batismo e tal, né? E tal. Beleza. Aí, quando ele terminou de conversar com eles, eu peguei e fui lá perguntar, então, pastor, como é que é? Será que, né? Aí ele conversando com eles, aí ele percebeu, ele falou assim, vocês são brasileiras? Eu falei, aí eu, em português, falei, nossa, você é brasileiro, que maravilha, aquela coisa toda, né? E ele era brasileiro. Aí, a gente conversou com ele, então ele batizou o casal e depois batizou a gente. Olha só, vai vendo. Aí a gente foi lá, e glória a Deus preparou tudo. Deus preparou tudo, a gente só sentou lá e ficou esperando. Aí, olha só, quando chegou, porque eles fazem os vídeos, né? Tipo assim, porque é lugar turístico de qualquer maneira. Que eles fizeram do Jordão um lugar turístico, obviamente, né? Porque Israel é o turismo religioso. Aí, na hora de ir embora, a gente conversou com o pastor e tal, e falou a igreja que ele era e tal. Aí veio um rapaz lá de Israel assim, então ele batizou você, e não sei o quê. Eu esqueci o nome dele agora, gente, me desculpa, depois eu teria que olhar na internet, eu esqueci. Mas esse moço é um brasileiro, jogador de futebol, que foi ele teve muito sucesso em Israel. Então, lá onde ele vai, todo mundo sabe quem ele é. É como se fosse o Neymar andando na rua, como se fosse o Neymar parasse e fosse batizar a gente, entendeu? Todo mundo sabe quem é. Então, e aí, aí os caras falaram, nossa, ele batizou você, né? Tipo assim, ele é famoso aqui e tal. E assim, e foi engraçado, que eu falei, olha que citação. Foi uma história engraçada, acabou sendo na hora do batismo também. Aleluia. Aleluia. Então, essa é a história aí do batismo do Jordão. Um frio, gente, só detalhando, hein? Um frio lascado, porque lá em Israel eu fui em dezembro lá é frio, né? Tava um gelo. Não, Deus. Ah, isso daí a gente vai falar aí. Então, essa outra foto é em Israel também. Essa daí é no Monte das Oliveiras, tá? Então, o Monte das Oliveiras, assim, Deus me deu a oportunidade que eu fiquei um tempão lá em Tibérias, que na Bíblia fala que é Tiberíades, que é ali na região da Galileia. O que você está vendo embaixo ali, ó, como fala? Não é rio, é o lago, né, da Galileia, porque lá não é mar, né? Fala mar da Galileia, mas é um lago. E aí eu fui lá onde que Jesus pregou o sermão no monte. Então essa foto foi que eu tirei lá. Inclusive, um dos vídeos meus mais assistidos no YouTube foi feito aí. Eu gravei, eu sentei lá e comecei a fazer. Que eu contando quando Deus me levou para uma igreja. Eu fui parar numa igreja de judeus, né? Eu falo judeus, né? Mas assim, de israelitas que são evangélicos, né? Que aí já, né? E aí Deus me levou para eu me hospedar lá em Tibérias, no mesmo prédio que era a igreja. Mas não tinha sinal da igreja, não tinha nenhuma placa, né? Eu acabei descobrindo porque o pessoal do hostel sabe, porque eu era voluntária lá, né? Eu trocava hospedagem por acomodação. E aí o pessoal de lá, sabendo que eu era crente, falou assim, por que você não vai na igreja aí? Eu falava, tem igreja aqui? Eles têm uma igreja aqui. Só que como o pessoal não sabe, né, que não conhece, não sabe que igreja que a gente vai. Eles falam, acho que igreja é tudo igual, né? Aí então eu pensei comigo assim, falei assim, esses caras vão mandar para uma igreja, outra religião aí, achando que eu, né? Eu falei, vou lá ver essa igreja que eles estão falando tanto, né? Para eu ir. Aí daqui um pouco, quando eu chego lá, eu vejo a igreja evangélica mesmo, era tipo igreja evangélica, só que a pregação era em hebraico, com tradução para o inglês, né? E assim, tinha um monte de israelita lá, um monte de... Porque assim, o pessoal até briga comigo, que é assim, nesse vídeo que eu postei, porque eu coloquei judeu cristão, né? Como Deus me levou na igreja dos judeus cristãos. Só que a gente sabe que judeu é religião. Que lá, quem mora em Israel é israelita. O cara árabe, a pessoa que é do árabe lá, que é da Palestina, ele é israelita também, porque ele nasceu em Israel. Só que aí eu coloquei judeu cristão, lógico, obviamente, porque assim, eu falei, não vou colocar israelita cristão, porque aí você não vai fazer, não vai impactar. E tem gente que vai lá no canal e critica, você não sabe o que é o judaísmo, que você não sabe o que não sei o quê.
Eu falei, gente, mas se não colocar judeu-cristão, aí que chama a atenção do povo assistir, né? Como assim judeu-cristão? Né? E, na verdade, eu creio que ali, naquele meio, devia, assim, eu não posso te garantir com certeza, mas devia ter judeu, sim, porque, assim, tinha uns caras que andavam barbudo, sabe? E os judeus, da religião, eles andam com barba, entendeu? Então, assim, eu creio que tinha judeu convertido ali, sim. Só não tinha como saber, né? Inclusive, o pastor, ele era assim, entendeu? Então, com barba e tal, aquele estilo dos judeus, né? Do religioso. Então, assim... Mas, assim, muito legal, assim. Deus me levou aí, assim, foi uma experiência fantástica. E tudo nessa região aí do Mar da Galileia, e onde está o Monte o monte, né, das Oliveiras também. Não, das Oliveiras está em Jerusalém, mas onde está o monte onde ele pregou esse sermão. Ai, aleluia, aleluia. Então tem muita história. Cada lugar tem uma história, né? Tem muita história. Se você tiver um livro... Essa daí foi em Jerusalém mesmo, né? Isso aí foi o dia que eu fui de passeio para lá. E que dá a visão lá do domo, né? Não sei se vocês sabem daquele domo da rocha, né? Que é aquilo onde Israel é conhecido, né? Esse domo dourado. E assim, esse dia estava muito frio e eu tive que colocar... O meu cabelo não estava ventando muito, meu cabelo não parava. Eu amarrei o meu cachecol na cabeça porque ele não parava. Aí eu falei, gente, como é que eu vou, né, tirar foto e como é que eu vou... Né, tava me incomodando. E aí, assim, eu sei que assim, esse lugar, que é onde tem o Muro das Lamentações, é um lugar muito interessante, é um lugar muito forte. Eu tive uma experiência muito forte no Muro das Lamentações. Eu realmente senti a presença de Deus lá, sabe? Porque no Muro das Lamentações, se você não sabe, lá é a única coisa que restou do templo original do Salomão. Entendeu? Então, o muro é da construção original. Entendeu? Então, o pessoal vai orar lá. E eu me lembro que foi muito forte que lá, né, estar lá naquele lugar e tudo mais, você vê o movimento dos judeus e tudo, né? E eu me lembro que essa rocha do domo, que é onde esse domo aí, é uma mesquita islâmica. Então, os judeus não podem entrar lá. Eles são proibidos de entrar. E aí, só pode turista em volta, mas também não pode entrar dentro da igreja, da mesquita, na verdade, né? E eu quase entrei nessa mesquita, por quê? Eu só não entrei nessa mesquita porque eu não tinha esse negócio para pôr na cabeça. Porque, na verdade, eu tava assim, né, vestida, né, com uma saia, tal, um jeito que, assim, uma muçulmana poderia passar, entendeu? Eu poderia me passar por uma islâmica. Então, só me faltou esse negócio na cabeça, na época, né? Quando eu fui a primeira vez, né? E aí, eu me lembro que o rapaz na porta, né, porque ficou segurança, eu tentei dar uma de migué e entrar, mas ele, mas quem que é você, né? Aí eu tava conversando, aí eu acabei falando para ele que eu era do Brasil, né? E aí ele falou assim, não pode, tal, não sei o quê, né? Ele deu uma assim, ele quase, acho que se insistisse um pouco mais, ele ia deixar eu entrar. Ele começou a dar trela, você fala que é do Brasil. Querendo ou não, gente, o Brasil tá do jeito que tá, mas o brasileiro, embora tenha fama de corrupto, que tem sim, porque assim a gente vê que todo mundo sabe que o Brasil é um país de corrupção, e se comenta muito isso, o brasileiro tem uma fama de ser muito alegre, e de ser um povo, assim, como dizer assim, o povo gosta do brasileiro, entendeu? Então, se você fala que você é do Brasil, então te abre portas, não te fecha, entendeu? Por conta do que o brasileiro é, do jeito do brasileiro, entendeu? Então, numa dessa, conversando com segurança, eu quase consegui entrar, mas eu não consegui entrar na igreja. E eu só vacilei, porque se eu tivesse bem equipada aí na cabeça, como na foto, eu conseguiria entrar lá como muçulmano e ver lá dentro, que é coisa que nem judeu pode fazer e nem turista pode fazer. É interessante. Então é muita história, é muita história. Essa daí esse aí também já com a visão em Israel mesmo, em Jerusalém, já com a visão da cidade lá atrás, né? Nessa foto eu tirei logo depois que eu fui no lugar que supostamente é onde foi o tanque de Betesda, que é onde aquele paralítico ficou 38 anos.
né? Aí eu fui para lá e aí no caminho de volta, né? Porque lá é tudo meio morro, né? Sobe e desce. Aí eu passei, tirei essa foto. Eu lembro que assim, uma das coisas que me marcou nos meus últimos dias de quando eu estava em Israel, acho que foi no meu último dia, se não me engano, antes de eu voltar, porque eu estava em Jerusalém e eu tinha que voltar para Tel Aviv. É 1 hora de viagem, é rapidinho. Aí eu lembro que eu fui para Jericó, para lá de Jericó, eu desci o deserto, entendeu? Eu não parei em Jericó porque assim, Jericó não dá para ir lá se você não tem guia turístico, essas coisas, entendeu? Israel tudo é muito caro, gente, é tudo muito caro. E lá eu andava, como é tudo muito caro, eu andava de ônibus, eu ia para os lugares de ônibus, não como é que fala, com guia nada. Eu fazia as coisas como se tivesse que morasse lá. E aí eu lembro que eu queria ir para Jericó, mas eu não conseguia porque não tinha ônibus de Jerusalém para Jericó. E para entrar em Jericó, se o carro tem que ser bem sinalizado, porque se eles desconfiarem que tem israelita, judeu no carro, eles podem matar, pode ter atentado, entendeu? Porque é uma área árabe, Jericó, entendeu? E aí eu pelejando, falei, poxa, só dá para ir de carro lá, e tava muito sem grana, falei, não vai dar para ir. Mas aí eu peguei o ônibus, desci até o deserto, fui lá para En-Gedi, na Bíblia fala desses lugares, né? En-Gedi, que é o lugar mais baixo da terra, do nível do mar. Fui para a parte do Mar Morto, fui para Massada, uns lugares lá do deserto, assim. E voltei. Só que eu só cruzava Jericó. E quando eu estava cruzando, acabando voltando de Jericó, cruzando, passando, porque assim, aí você chega em Belém, de Belém você sobe para Jerusalém, porque Belém é bem próximo a Jerusalém. E quando eu estava passando em Belém, eu estava olhando assim os morros, porque eu estava no ônibus, aí eu vi um pastor com um monte de ovelhinha andando atrás dele. Eu falei, nossa! E quando deu para tirar a foto, porque foi muito rápido, entendeu? E aquilo é muito Bíblia, né? Porque assim, você vê um pastor de verdade com ovelha, muito Bíblia. E eu, gente, eu perdi a foto, porque assim, foi muito rápido, foi um negócio assim que eu não estava esperando, sabe? E assim, e aquilo me marcou muito. Falei, aí você vê, né? Poxa, eu tô dentro da Bíblia, né? É um lugar que você tá dentro da Bíblia, né? É uma emoção. Exatamente, é uma emoção assim tremenda, né? Eu vi chorar. Não, menina, eu chorei tanto. Eu lembro que eu andava o caminho, porque assim, eu morei. Eu fiquei lá um tempão lá em Tibérias, que é perto de Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus morou a maior parte do tempo. Eu fui para Nazaré. Nazaré, assim, não tem quase nada. Tem uns lugares onde Maria fala de Maria de José, onde eles moravam, os parentes e tal. Mas quando você vai para Cafarnaum, Cafarnaum é uma cidade fechada, só para turista, porque ali tem as ruínas de onde Jesus andava, entendeu? Com os discípulos. Então é fechado, né? E aí tem hora para abrir e para fechar. E quando eu fui nesse trecho que a gente faz de Tibérias até Cafarnaum, uma vez eu fiz a pé, entendeu? E eu tava. E ali eu tava pensando comigo, falando, nossa, esse lugar aqui, Jesus deve ter andado muito, né? Porque assim, é real, né? Tipo assim. Então eu tô descendo e tô subindo. Eu falei, gente, Jesus tem. E eu falando aquilo, você acredita? Deus falou comigo, porque assim, uma hora eu tava tão assim, né? Sabe quando você fica meio maravilhado? Eu falei assim, puxa, mas isso aqui certeza que Jesus tem. Sabe assim? Certeza, né? Aí eu lembro que eu ouvi, né, a voz de Deus clarinha. Eu falei, eu estive aí sim, tipo, Deus se comunicou comigo. Eu andava aí sim. Então aquilo foi um impacto, que eu fiquei extasiada, sabe? Eu falei, gente, é muito forte. É muito forte. Aleluia, é muita coisa. E eu falo assim, Israel é vivo, só para a gente terminar a questão do Israel, que eu comentei esses dias até com um rapazinho que eu estava aqui evangelizando, ele não é crente. E eu falei para ele, olha só, falando da Bíblia, como a Bíblia é viva, né? Porque eu fui em Israel, na realidade eu conheci um judeu lá. E esse judeu, porque ele virou, eu fiquei bastante amiga desse judeu, e ele me levava nos lugares lá e tal, me contou muito do judaísmo, foi muito interessante. E eu me lembro que ele me levou nesse cemitério dos reis, porque tem um cemitério em Israel onde estão enterrados os reis, entendeu? Então, dos reis famosos. E tem um túmulo lá muito grande, que é um túmulo lindo, majestoso. E aí, quando eu fui ver o túmulo, era do Absalão. Assim, para você que não sabe, o Absalão foi o filho de Davi que queria matar ele. Entendeu? E que se rebelou. Aí eu fiquei assim com Deus, eu fiquei assim, falei, Jesus, que conversa que é essa que esse homem tem esse túmulo desse jeito?
Eu vi esse homem foi perseguidor. Aí eu fiquei meio intrigada. Eu falei, Deus, como que o senhor permite um negócio desse? Eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei mesmo. Eu falei, como assim? Os reis aqui mais famosos, a gente nem tá vendo o túmulo direito, esse homem tem esse túmulo desse? E fiquei com aquilo na cabeça e fui embora. Eu me lembro que fui com aquilo e quando eu estava 1 ano aqui na Austrália já, um dia lendo a palavra de Deus, eu abri no tema uma história do Absalão e estava lendo. E nisso eu li num dos finais, numa parte da história dele, falando assim que o Absalão construiu um túmulo para ele, para que ele fosse lembrado. Ele mesmo construiu para ele. E a Bíblia fala assim, e na Bíblia fala assim, o túmulo dele está lá até os dias de hoje. Aí foi impactante, né? Porque eu falei assim, ó, tá lá até os dias de hoje. A Bíblia é viva, gente. O túmulo tá escrito na Bíblia que tá lá, e tá lá porque... Entendeu? Então é forte isso daí, é muito forte. É muito forte. Muito Real. Real. É real, é real. Aí eu falei, e aí eu contei evangelizando, falei pro rapaz, então, a Bíblia fala de coisas que está lá até hoje, não é uma fé morta, é uma fé de uma coisa que aconteceu, né? E assim, e é isso, é verdade, né? É. Tremendo. Vamos lá. Ah, isso daí foi. Então, aí eu mandei essa de Paris, que eu tirei na torre. Gente, quando eu fui para Paris, então que eu falei que, né, que eu sonhava, Deus me mandar para lá. Eu falava, Deus vai mandar quando lá, que jeito. Eu me lembro que eu tinha o celular muito velhinho, né? Eu sempre ficava lutando com o celular, meus irmãos. Sempre ficava lutando com o celular. Né? Aí, o celular bem velhinho, que eu não tinha muito dinheiro. Na época eu comprei um celular, assim, na prestação. E era um celular mais daquele, bem do mais ou menos, porque eu não tinha muito dinheiro, né? Falei, gente, vou para Paris, vou tirar foto que jeito com o celular. Mas, então, aí essa foto aí eu tirei, ainda saiu mais ou menos. Eu via tanto lugar bonito, eu falava assim, mas se eu tirar foto, o celular não é bom, não vai sair bom, sabe? E eu me lembro até hoje que aí eu tirei, essa foto ficou mais ou menos com o celular velho. O velho não, ele era novo, mas ele era ruim. Aí eu falei, oh, Jesus. Aí eu mandei essa foto por causa disso, eu lembrei. Que eu falei assim, pô, pelo menos uma foto pra sair bonita. Você vê a cidade atrás, sabe assim? Tá vendo a cidade. Ai, ai. Eu sei que foi isso daí. Mas é muita história, muita história. Essa aí a gente falou, né? Que é de Londres. Essa aí a gente já falou. Ah, e essa daí foi no Brasil. Foi antes da. Esse daí foi com uma indiazinha lá lá em Manaus. Que eu fui fazer um passeio turístico na floresta. E aí eu vi essa indiazinha aí, a gente tirou foto. O pessoal tava tirando, uma gracinha ela. E eu me lembro que, assim, quando eu fui para lá, eu fui para fazer um voluntariado numa escolinha que fica numa cidade chamada Itacoatiara, que fica bem no interior ali da Amazônia. Você dá aula de inglês para as crianças que moram lá, mas muito precário, assim, bem pobre, sabe? Mas eu fiquei pouco tempo lá, não consegui ficar muito. Mas nesse ano, inclusive acho que foi 1 ano antes de eu vir para a Austrália, foi o ano que eu mais viajei. Eu lembro que esse ano eu sei que eu voltei da Colômbia, passou acho que 2, 3 meses. Foi isso? Acho que 2, 3 meses ou 4, eu fui para Manaus, aí que eu fui nessa escolinha fazer esse voluntariado, voltei. Aí quando passou mais uns 3, 4 meses, eu fui aí para sua região, aí fui aí para Maceió, para toda essa região aí do Nordeste aí, para baixo. Isso, fui aí para sua cidade, para Arapiraca, foi esse ano. E depois, assim, tava ligado, porque eu falei, nossa, agora Jesus vai me enviar mesmo, né? Tá começando a me enviar mesmo. Aí voltei já com a previsão de ir para a Austrália. Então, aí nisso de ir para a Austrália, eu já comecei a orar a Deus, falei, Jesus, eu quero ir. Só que quando eu fui para essa região do Nordeste, olha a história, hein? Eu tava quebrada, você fica quebrada no sentido assim, ó, eu tava vivendo eu já não trabalhava em serviço, eu fazia uns dinheiro por conta, na internet, algumas coisas que eu fazia, mas assim, o dinheiro que eu precisava para ir para a Austrália, eu não tinha, eu tinha que receber de uma ação judicial que eu tava com uma empresa que eu trabalhei que não tinha me pagado. Então eu tava dependendo daquele dinheiro para ir para a Austrália, e o dinheiro que eu tinha era só para me viver o mínimo até chegar aí. E aí, só que assim, eu pensei, como que. Aí, eu estava orando para ir para Israel há muito tempo, como eu falei para você. Aí Deus falou, agora você pode ir. Mas eu falei, Deus, como que eu vou para Israel agora que eu não tenho dinheiro? Aí, agora a coisa ficou ruim, né?
Agora dá para ir como? Né? E aí, gente, eu pirei, né? E eu lembro que nessa região, quando eu fui para... Eu estava lá em Maragogi, apareceu uma irmã lá na posada lá, e ela tava de férias e tal, aí ela começou a conversar comigo, ela falou, aí ela veio contar a história dela, falando assim, escuta, aí eu falei para ela, né, que tava indo para Austrália, que talvez, eu falei, talvez eu vá pensar, eu falei, meu dinheiro não vai dar, talvez assim, né? O negócio se der, vai ter que pode direto para Austrália, ainda olha lá, em si chega lá. Aí ela começou a contar a história dela, como ela tinha ido para Israel sem nenhum real. Ela falou assim, Deus me mandou para Israel, eu lembro até hoje ela contando, sem nenhum real. A história dela é o seguinte, se ela estiver ouvindo, quem sabe um dia ela consegue, ela ouve, eu não lembro o nome dela mais, mas ela é do Nordeste, sei que ela falou assim, que ela queria ir para Israel. E aí ela lembra que foi num culto, e foi um pastor pregar, e o pastor usou de revelação para uma irmã lá, falou, nossa, eu sonho para Israel, tô te dando a viagem para a irmã, entendeu? Para que estava lá, né? Aí ela viu a revelação, ela falou, Jesus, eu queria tanto ir para Israel, mas eu nunca tenho oportunidade, né? E ela falou isso com Deus, sabe? E aí ficou aquilo no coração dela, né? Tipo assim, que Deus não abençoava ela com isso, né? E aí, só que aí Deus falou, eu vou te dar a viagem, né? E beleza, passou. E disse que ela, no dia que uma amiga dela estava preparando para viajar, isso aí é dela, não é meu testemunho. Aí ela foi lá, parece que ajudar a fazer mal, alguma coisa, né? E conversando com ela, por que você não vai? Ela falou, que jeito, não tenho dinheiro, aquela coisa toda. Ela falou, imagina, menina, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Aí ela falou assim, vamos ligar lá para o meio da excursão, ver se a moça está fazendo a mala, que ela pronta para ir já. Para ver se não tem uma vaga para você. Ela falou, imagina, que isso, como se tiver vaga. Tá, ligou, não, vamos lá. Ligou, conversou com a mulher e falou, tá, tem sim, vai lá, pode mandar ela, não sei o quê. Aí ele falou, depois dá um jeito de pagar. Aí disse que aí nisso conseguiram a vaga para ela ir. E ela falou, e agora eu vou fazer o quê? Não tem dinheiro. Aí ela começou a ligar com uns conhecidos dela. Sei que um pessoal abençoou ela com dinheiro. Aí disse que ela foi. Disse que chegou lá, não tinha dinheiro para foi, não tinha dinheiro para fazer os passeios e tudo mais. Disse que todo lugar que ela ia, os caras achavam que ela era guia, que ela era de cabelo loiro, assim, sabe? Ela falava, você não sempre com o seu cabelo loiro? Aí ela falava assim, aí o pessoal achava que ela era guia e dava as coisas de graça para ela. Não, pode almoçar aí, pode almoçar, almoça. Ela falou que Deus fez um negócio que ela não gastou nada e no final ela disse que ela voltou com uma bala cheia porque ela ganhando as coisas. Não vai fazer vantagem. Então, resumindo, aí eu fiquei assim, pensando, falei assim, nossa, ela aumentou minha fé, né? E aí eu me lembro que eu comprei uma passagem para aquela empresa de milha, paguei 1.200 o voo São Paulo, até hoje lembro, São Paulo, Tel Aviv, hein? 1.200, 14 horas de viagem. Falei, Jesus, é 1.200 reais. Comprei, né? Só ida, né? Porque eu tava vindo para a Austrália. Falei, Jesus, agora é com o senhor. Eu tô indo para Israel. Depois, o visto da Austrália não tinha nem saído quando eu saí para ir para Israel. Falei, Jesus, tá na sua conta, eu vou para Israel. Qualquer coisa eu fico perdido pro lado de lá mesmo. Aí eu sei que assim, ai que loucura. Aí eu sei que eu peguei, antes de pegar o avião, eu falei, Jesus, é 14 horas, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Como que eu vou viajar 14 horas sentada e orando? Eu falei, Jesus, libera um upgrade para mim, né? Me dá uma liberação para pegar uma business class, uma de negócio, uma de negócio, uma primeira classe, orando para Deus me dar a primeira classe e eu dar o executivo, né? E eu orando, Jesus, tem misericórdia, o senhor pode fazer isso. Eu fiquei o tempo todo orando a Deus. Né? Quando chega na vez, vamos embarcar e tal, eu falei, Jesus, não foi dessa vez, o senhor me deu, né? Aí quando eu chego no meu assento, não tem ninguém sentado. Eu fui dormir a viagem inteira, porque eu tinha 3 assentos livres para mim. Falei, aí tá sim, Jesus. Não deu primeira classe, mas deu o banco inteiro. Aí sim, aí eu gostei. Ai, mas é muita coisa, muita coisa. Mas é. Não, então. E é isso, né? A vida missionária tem seus altos e baixos, né? Então a gente tem que, né? Assim, Deus está sempre conosco. Mas assim, não é fácil, mas também não é, né? Com Deus, a gente as coisas, né? Deus ele sempre favorece, né? Sempre, né, abençoa e né, abre as portas, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, no tempo da pandemia, então, como foi ficar fora do Brasil no tempo da pandemia,
Então, no tempo da pandemia, eu vou falar uma coisa para você, eu não tive problemas. Por quê? Como eu estava aqui na Austrália, e o governo australiano fechou todo o país, eu acabei vivendo a maior parte da pandemia normal, entendeu? Porque Amém. assim, porque não tinha, porque assim, como não entrava gente doente, e tinha muito, que nem morava no interior. Quem morou em cidade grande sofreu muito, mas como eu sempre morei no interior aqui, às vezes dava 10 casos na cidade, mas o governo fazia lá, falava, vai de lockdown aí sumiu o caso. Então, acabou que eu passei a maior parte do tempo com vida normal, sem usar máscara, fazendo tudo normal. Salvo quando eles chamavam para fazer lockdown ou chamava para fazer usar máscara, acho que foi só 2 vezes que eles obrigaram a gente na época lá que estava mais grave. Mas, no geral, a única coisa assim é que ficou super vazio aqui, né? Tipo assim, a gente via. A Austrália nem parecia um país estrangeiro, porque você não via quase estrangeiro nenhum, você via mais australiano e não tinha estrangeiro, porque agora a gente compara com agora, porque agora você tem muita gente de muita parte do mundo. Mas na época não, tava super vazio, sem viajante, só ficou mesmo quem tava aqui dentro. E assim, mas a vida basicamente foi normal, então, assim, não parou nada, entendeu? Amém. Então, Aleluia. foi uma benção assim, essa questão da pandemia aqui, né? Mas porque eles tomaram as ações lá de fechar tudo, aquela coisa toda, né? Mas assim, mas fora isso, assim, não tenho o que falar, não tenho o que reclamar, não, de questão da pandemia, não. É. Amém. Acabou até beneficiando muito quem estava aqui, gente que estava aqui, né? Na questão dos estudantes, né? Que antigamente podia trabalhar só 20 horas por semana, acho que era. Aí, com a pandemia, como não tinha gente, eles liberaram, aí os estudantes podem trabalhar à vontade, sem ficar controlando hora, né? Assim, teve alguns benefícios para quem estava dentro do país, né? Porque era o que tinha, né? Então não tinha o que fazer, né? É. Então era isso. Até eles criaram depois um visto que para quem ficou aqui, que a pessoa podia tirar, que era um visto de Covid, que aí você não pagava, sabe? Se você quisesse estender o visto. Então, assim, eles deram vários benefícios. Se você ficava doente, eles pagavam auxílio, mesmo você sendo estrangeiro, entendeu? Amém. Então, foi assim, quem ficou aqui até teve bastante benefício. Aleluia. Uhum. Sim, aleluia. Aleluia. É isso aí. E deixa eu ver aqui. Você tem alguns conflitos, cultura com outros povos? Assim, a gente sempre tem e não tem, assim, porque assim, na verdade, eu só costumo. O meu problema, assim, eu acho assim, hoje o meu problema, né? Não é um problema, mas assim, é como eu viajei muito, virou muito normal, entendeu? Não, Então, às não. vezes eu tenho dificuldade de ver, assim, eu vejo as pessoas quando vêm viajar a primeira vez, fica chocada, ai, faz assim, olha, mas ele se comporta assim, olha, a comida é assim. E para mim, como faz muito tempo que eu viajo, fica uma coisa normal. E quando Amém. amém. Aleluia. Tá mandando ela para você aí. Não tô enxergando quem é, glória a Deus. Então, é que o celular, a letrinha tá pequena aqui. Mas, então, eu não tenho isso. E às vezes, assim, né? Eu quero falar, tô criando algumas produções sobre falar negócio de viagem e tal, mas eu tenho que ver um vídeo ou ler um texto de uma pessoa que tá indo pela primeira vez para ver o que impacta. Porque para mim vira uma coisa normal, entendeu? Uma coisa que eu achei que eu estava hoje mesmo, né? Eu estava andando, né? Eu estava tentando lembrar o que é diferente que eu não. Porque quando eu vim para a Austrália, eu falo assim, é o único país que eu me sinto em casa de verdade, assim. É o país que eu pisei e assim eu não tive impacto, tipo assim, eu não sinto que eu estou numa terra estranha, entendeu? Eu achei até Amém. estranho, porque eu falei assim, isso aqui não me parece. Porque assim, quando você vai para outro país, independente de que for, você tá lá, mas você sempre. Isso aqui não é meu lugar. Mas na Austrália eu achei diferente para mim, como no meu caso. E aí eu estava olhando e falei assim, mas deixa eu ver o que eu tenho que aqui que eu não quero. E hoje eu estava andando de bicicleta, aí eu estava andando na praia assim, né? Aí eu falei assim, poxa, uma coisa que a Austrália não tem, que, por exemplo, no Brasil tem, país pobre tem, é camelô, a gente vendendo as coisas na praia, entendeu? Isso, tipo assim, você quer comprar coisa, você vai na loja, você vai, entendeu? Então não tem, então a praia é só gente passeando, entendeu? Não tem o comércio informal, não precisa disso, sabe? Então eu comecei a olhar, isso foi hoje, aí eu falei assim, nossa, é verdade, me deu essa luz, sabe?
Então, mas assim, ainda hoje eu sofro com isso, porque mesmo que o país tem muita diferença, quando eu chego, eu falo, é assim, e para mim vira normal, entendeu? Não impacta mais. Se você pegar uma pessoa que está viajando pela primeira vez, ela vai ficar louca, ela vai falar, nossa, porque é assim, porque é assim. Por exemplo, aqui na Austrália, vou dar um exemplo, os banheiros nas casas. Os banheiros nas casas, assim, o chuveiro é separado do toalete, do coisa. Então, tem o banheiro, ele é dividido. Tem então, só a parte do chuveiro, tem só a parte onde fica privada, aquela coisa toda. Entendeu? É dividido. Então, tipo assim, vira 2 banheiros, mas não é 2, é um só, sabe assim? Aqui é que nem nos Estados Unidos. Se você vai no banheiro, o papel higiênico você joga dentro da privada, não é no lixo, vai para o encanamento, entendeu? Nos Estados Unidos também é assim, porque o encanamento deles aguenta. Quem mais que eu posso assim, comida aqui é bem parecido. Comida, assim, aqui tem mais abundância. Tipo, aqui fruta é mais barato que nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos é caríssimo. Aqui, fruta você consegue comer à vontade, porque é um país tropical, entendeu? Deixa eu ver o que mais. E outra coisa, aqui onde eu tô é um lugar assim que, tipo, assim, é bem tranquilo. Não tem muita violência, mas tem roubo de carro. Eles roubam bicicleta pra caramba, entendeu? Aqui tem muito roubo de bicicleta. Aqui, se você andar com seu celular no meio da rua de noite, ninguém vai mexer. Não vão roubar seu celular, mas se você deixar sua bicicleta, sei lá, porque tem vários lugares que você pode prender a bicicleta na rua. Se você pode deixar lá e voltar, a bicicleta não tá mais lá, entendeu? É meio nessa região que eu tô, que é mais assim, que é mais pobre, vamos dizer assim. Então é isso. Então, eu cheguei na Austrália aqui eu não sabia, eu falei, gente, o que eu vou fazer na Austrália? Mas aí eu fiquei um tempo lá na organização missionária, que eu servia lá o dia todo, assim, a minha vida era bem, na verdade, tinha muita privação, na verdade, porque, assim, era trabalho, não tinha muito dinheiro para sair, fazer as coisas e tudo mais. Então, eu só ficava ali naquele, por exemplo, é que lá eu morava perto da praia, no centro. Eu sempre acabei morando no centro, aqui na Austrália, assim, no centro da cidade, entendeu? Então, não me dificulta a vida porque eu faço todas as coisas a pé. Por exemplo, aqui onde eu moro hoje eu faço de bicicleta, porque eu moro no centro, então é tudo do lado, entendeu? Perto de 10 minutos do trabalho, aquela coisa toda, de lá, 5 minutos da escola, aquelas coisas assim, sabe? Mas, assim, eu acho a vida que é muito fácil, na verdade, entendeu? Então, isso é um pouco perigoso. Quando a vida é muito fácil, por isso que a gente se entende, né? Eu acho interessante porque você acaba entendendo porque a busca de Deus em país rico é muito pequena. Porque, veja bem, para você arrumar um emprego aqui na Austrália, vamos dizer assim, se hoje eu deixasse todos os meus empregos, em menos de uma semana eu estava empregado de novo. Tem emprego que você arruma de um dia para o outro, entendeu? Você vai no lugar, eu já vi gente no lugar que eu trabalho e começar a trabalhar no mesmo dia que foi buscar emprego, entendeu? Você está buscando emprego? Peraí, que está precisando aqui. Peraí, vamos lá dentro. E já colocar a pessoa para trabalhar, entendeu? Então, quer dizer assim, não tem preocupação. Se eu ficar desempregado, eu vou trabalhar onde? A única coisa que está pegando aqui na Austrália, hoje em dia, para quem é australiano e até às vezes para estrangeiro, é moradia. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem muito pouca vaga de casa e os aluguéis estão subindo. E os australianos mesmo, eles não acham casa para morar. Por quê? Porque dizem que os chineses compraram muita casa e com a pandemia, o pessoal que morava nos grandes centros comprou no interior. Então, o que acontece? Eles colocam o aluguel lá em cima. Tem família de australiano que está sem casa para morar, está morando em trailer, porque não tem condição de pagar aluguel, ou porque não tem lugar para pagar aluguel. E se para você arrumar um quarto para você morar é difícil, entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, assim, pelo amor de Deus mesmo, que assim, assim, na verdade, meus irmãos, quando Deus me tirou da organização missionária, é até contraditório dizer isso, mas é uma realidade. Eu morava na organização missionária, eu tinha que pagar aluguel. Deus me deixou um ano aqui na Austrália sem pagar aluguel. Um ano. Porque o que acontece? Deus, assim, ele é fiel. Porque, assim, eu realmente passei muita aprovação nessa questão de não ter gente que mancava tudo. Mas eu acho que tudo foi... Acho não, tudo foi vontade de Deus, porque
Se não fosse isso, talvez eu tivesse até lá hoje, não era o plano de Deus. Deus queria que eu avançasse. E aí, o que acontece? Eu passei muita prova, sabe? Em questão financeira e coisa e tal. Mas Deus falou assim, olha, eu vou te ajudar e o que você tem dívida você vai pagar. Quando Deus me tirou de lá, eu me lembro assim que Deus fez um movimento muito grande para que assim, porque na época eu não podia trabalhar lá, porque você tinha que fazer só missão, coisa e tal. Mas aí Deus acabou fazendo um movimento que aí acabaram me autorizando, porque Deus realmente foi assim um mandado de Deus a trabalhar meio período na época, assim, minha situação estava bem crítica mesmo. E aí, quando logo comecei a trabalhar, Deus falou assim: você vai sair daí. E foi muito rápido. Deus me tirou assim muito rápido. Só que assim, muita gente duvidou que era Deus. As pessoas achavam assim, porque agora ela está trabalhando, está ganhando dinheiro, quer ir embora. Entendeu? Mas não era, porque assim, o que Deus fez? Deus me deu. Aí, quando Deus me mandou mudar, ele me deu, falou: você vai fazer assim, assim, assim. Tudo que eu fiz, você vai para outra cidade, você vai estudar em tal lugar e você vai morar em tal lugar. Tudo que eu fiz deu certo, entendeu? E eu me lembro que até no dia que eu tinha que sair de lá, uma menina ia sair de férias de carro, ia vir para a cidade que eu ia morar. Ela falou assim: na mesma data, coincidiu, né? Coincidência, você sabe, coincidência, né? E aí ela me trouxe com as minhas coisas tudo para cá, mas assim, no mesmo dia. Então, o que aconteceu? Deus me colocou para morar num hostel, que eu fui para ajudar lá a ser voluntária. E assim, eu fui ficando, era pandemia, aí o cara falava assim, você precisava ir embora, mas fica aí, sei lá, dá um jeito, vai ficando aí. E nisso de vai ficando aí, eu fiquei 1 ano morando de graça. Eu só tinha que fazer 2 horas de serviço por dia, e era isso, e eu não pagava aluguel. Então, assim, para uma pessoa ficar 1 ano, você vê, eu fiquei 1 ano e meio na missão, lutando para pagar aluguel, que eu não conseguia, e aqui Deus me colocou para morar de graça. Entendeu? Então, assim, Deus, ele tem uma maneira de trabalhar. Entendeu? Quem que você conhece que morou 1 ano de graça na Austrália? Eu posso falar. E na época, comecei a trabalhar, nisso Deus foi me dando fôlego para pagar o que estava enrolando, e assim, arrumando minha vida, entendeu? Então, é muita coisa que Deus faz na vida da gente, sabe? É muita coisa. Amém. Ok, nas redes sociais e nos quais ela. Ok, é verdade. A Rua que não. A Rosângela sempre deu uma gente falar para você, essa menina aí é de Deus, impunha, e assim, Jesus vai prosperar, esse cara vai bombar. Mas lembra de mim, Rosângela. Mas deixa eu falar. Não, é em nome de Jesus, né? Eu falei, pô, não, que se eu chegar no 1 milhão, você lembra de mim para chamar uma entrevista, não vai, não. Deixa eu falar uma coisa. Mas, assim, eu agora estou entrando numa nova fase de projetos, porque, na verdade, eu tive que parar um tempão, gente, porque, assim, nessa questão aqui da Austrália, com todas essas mudanças, assim, é questão de trabalhar muito, de estudar e tudo mais, eu acabei perdendo esse tato aí, sabe? E aí eu comecei a ter vários problemas do eletrônico. A Rosângela me ajudou muito. Tem a Lene também lá no Brasil que me ajudou. E assim, tem me ajudado, se como precisa. Assim, é uma benção, né? Fazer viagem de missionário, fazer as coisas. Eu estou com alguns outros projetos aqui levantando, que logo vocês vão ter notícia. Então, acompanhe no Viagem de Missionária lá, vai lá no Viagem de Missionária. Tem aquele tracinho embaixo, o blog lá no Instagram. Tem o Viagem de Missionária, né, tem o site, tem o canal. Né? Mas eu tenho algumas outras coisas que Deus está colocando no meu coração para eu fazer. E pro viajante missionário, assim, eu tenho um foco assim, futurístico, assim. É lógico que a gente ainda é pequeno, né, vamos dizer assim, mas um foco futurístico que esse canal realmente vira recursos para quem está em missões e principalmente focado em missão com criança, sabe? Para Deus, assim, é o foco que eu tenho. Então eu falo para Deus, e a gente tá trabalhando para isso, para que o que vier dessa semente dele seja voltado para missões nessas áreas, sabe? Então, essa oração. E aí, porque, assim, na verdade, né, vamos dizer, né, eu faço esse trabalho, mas, assim, é o meu trabalho missionário, voluntário, que é, tipo assim, né, que o que é para sair disso daí é para missão, entendeu? E aí eu tô querendo trabalhar uns outros projetos pessoais para mim, profissionalmente, mas ainda na internet, mas aí, no caso,
questão para a minha sobrevivência e tudo mais e tal, mas, assim, o viajante missionário, eu estou com esse foco de pedindo a Deus para que Deus dê essa direção, para que venha ser um recurso, dali venha gerar recurso para missões, entendeu? Então, assim, é nessa oração que eu tenho. Sim. Não, em nome de Jesus. Ah, eu sei isso. Você, Rosane, você não escapa, não. Ah, não, porque a Rosângela é super inteligente, é um texto maravilhoso, né? Tem, assim, Deus deu uma inspiração para você. E, assim, é um dom mesmo que você tem, né? Então, assim, Deus vai fazer muita coisa com isso aí. Nossa, é tremendo, né? É assim, a gente vê assim e fala, nossa, Rosângela, é fantástico, uma inspiração mesmo. Eu falo sem medo de errar. Desde quando a gente entrou lá no Global, entrei na Global, que eu lembro que eu conversava bastante com a Veri, e agora faz tempo que eu estou sem conversar com a Veri. Um beijo para a Veri, se a Veri ver isso aqui. Mas assim, olha só, eu falava para a Veri, mas a Rosângela, Veri, eu conversava, eu pedi contato, falei, Jesus, mas ela inspira demais. Eu falava, Jesus, que é isso? Deus é fiel, Deus sempre coloca as pessoas. Eu fico assim maravilhada. Eu louvo a Deus pela sua vida, vida de Veri, vida de muita gente aí que está aí na obra, que está, olha, em nome de Jesus, né? Tem só multiplicado. Amém, amém, amém. Amém. E é isso, né? Bom, eu acho que eu não tenho muito mais tempo. Porque agora, deixa eu contar aqui, né? Porque eu não tenho muito mais tempo. Se você quiser ir já arrematando, deixa eu contar aqui para você. Não, calma aí. Fala, ok. Então, olha só contando para vocês, porque assim, hoje eu tenho minha última aula, que agora vai entrar em férias aqui na escola, né? A escola na Austrália. E assim, para vocês que não sabem, eu não falei isso aqui, ninguém acho que sabe disso aqui. Isso aí, primeira mão no canal da Rosângela, hein? Notícia bombástica, Rosângela. Eu dou aula para o segundo e quarto ano na escola pública aqui da Austrália. E eu dou aula toda semana para as crianças, e eu dou aula de ensino religioso, numa escola que fica aqui no bairro, aqui, que é uma escola pública que tem aqui no bairro que eu moro. E hoje é o último dia de aula, porque as crianças vão entrar de férias, né? Férias no final do ano. E até, inclusive, hoje vai ter um almoço lá com o pessoal, com os professores, né? E assim, Deus tem trabalhado comigo nessa forma. Então, assim, eu dou aula a gente faz mesmo um curso mesmo, a gente ensina da Bíblia para as crianças, né? Do segundo ano deles aqui, que está por volta dos 8 anos, e do quarto, que é em volta dos 11, 12 anos, né? Então, e estou aqui. Então, hoje eu tenho aula na escola daqui a pouco. Por isso que eu falei assim, agora eu preciso arrematar, porque 1h30 eu tenho aula aqui na escola. Amém. Amém. E aí você pode fechar as últimas perguntas aí com a gente. Amém. Vamos lá. Demora, né? O meu amigo Daniel trabalha com site de... beleza. Não, demorou. Vamos manter esses contatos aí. Amém. A gente tem que... Eu tô precisando dos apoios aí. Vou precisar logo aí. Vou estabelecer aí. Tá assistindo? Ok. Amém. Amém. Tremendo. Então, não, tremendo. Vamos lá. Ela estava colocando minhas considerações finais. Minhas considerações finais... Olha, minha gente, minhas considerações finais é o seguinte. A gente, assim... O que eu vou dizer para vocês? Olha, vale a pena. É difícil. Né? A gente que, assim, se você quer ser missionário... Eu recebo bastante mensagem, né, do pessoal falando que quer ser missionário e tal. A gente tem que entender o chamado, né? Assim, aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele nos capacita. Não é fácil, né? Que ele está falando, tenho as minhas crises de vai, fica, vai, não sei, né? E tenho minhas, assim,
eu acho assim que é difícil, né? Por mais que a gente assim, quando a gente está fazendo a obra de Deus e tudo mais, né? Você está em um outro local, você se acostumar e tudo. É difícil, as mudanças são difíceis, né? Mas assim, quando a gente está com Jesus e a gente realmente está dentro do chamado que Deus tem, assim, ele ajuda a dar ele dá uma facilitada, vamos dizer assim. Ele é o nosso, sabe como o pessoal fala, né? Fala assim, né? Oh, você tem cunha na empresa, hein? Sabe assim, a pessoa fala assim, tem gente te ajudando. Então, Jesus é aquele que te ajuda no lugar que você está e fazendo aquilo que ele te mandou. Eu costumo falar assim que Deus é o nosso chefe, né? Tipo assim, né? É aquele negócio que eu falei, o lado ruim é que ele pode chegar para você e falar assim, ó, amanhã você vai mudar de endereço, amanhã você tem que ir para tal lugar, ficar 10 dias lá e voltar. E às vezes você está cansado, às vezes você tem isso, tem aquilo. Mas assim, Deus sabe até onde você aguenta e conhece a sua estrutura. E assim, ele conta comigo e com você para fazer essa obra, né? A gente tem que sempre olhar para frente, porque assim, nós vivemos num mundo que hoje realmente a gente vive no fim dos tempos, né? E assim, a gente tem que entender mesmo que o evangelho tem que ser pregado, né? Esse dia eu estava meio abatida, eu falei, Jesus, né? Nossa, muita coisa na cabeça, né? E aí, esse dia Deus me preparou de eu evangelizar um colega de trabalho, né? E assim, aí ele veio, ele começou, na verdade, ele começou a perguntar, não fui eu que fui evangelizar ele, não, foi ele que começou a perguntar, né? E aí eu começo a pergunta, eu falei bastante coisa de Bíblia, né? Ele falou assim, okay. Ele falou, sabe que um dia, ainda ele falou para mim, você sabe que um dia, ele é muito da bagunça, né? Como diz aí no mundo, né? Você sabe que um dia eu ainda acho que eu vou seguir Jesus. Eu falei, em nome de Jesus, a gente tá orando para isso, né? Mas aí ele falou um negócio que ele falou assim, olha, eu tava meio abatidinha, né? Ele falou assim, olha, a sua fé é muito forte e assim, ela como é que fala? Me impacta, né? E aquilo eu falei assim, bom, como que eu vou dizer? Aquilo me animou, né? Porque assim, quando a gente recebe de uma pessoa, às vezes a gente não está enxergando o que Deus está fazendo a gente, como Deus está usando a gente, mas quando a gente recebe um feedback, uma pessoa falando um negócio desse, a gente fala assim, bom, a gente passa pelo que passa, mas assim, tem resultado, né? E se esse for um resultado, se for só essa alma que Jesus salvar através da minha vida, já valeu a pena, né? Se for só essa alma. Você entendeu o que eu tô falando? Então, e assim, Deus é assim, né? E eu acho bonito que, assim, às vezes quando eu fico desanimar, né? Aí Deus faz, eu fico brava, eu falo, Deus, eu tô desanimado, não quero fazer nada, não, Jesus. Aí eu já falo, Jesus, não quero, não. Eu não vou fazer nada, né? E aí, eu acho engraçado que quando eu fico um dia desses atrás, só faz umas semanas atrás, eu tava desanimada, sabe? Falei, ai, Jesus, tava desanimada mesmo, sabe? Pensando muitas coisas, falei, ai, nossa, esse negócio não tá dando certo, né? E aí o que acontece? Eu tava trabalhando, porque assim, eu faço um serviço, trabalho no hotel aqui, né? Um dos meus trabalhos é no hotel. E aí eu tava lá trabalhando, que eu atendo o pessoal que chega no hotel e tudo mais e tal, né? Conversa e tal. E aí, tipo assim, esse menininho, quando ele tava com a família dele, quando ele tava para ir embora, ele veio e aí ele me entregou, gente, ele me entregou $20, não pelo dinheiro, não tô falando isso pelo dinheiro, não. Ele falou, é para você, né? Só que quando é assim, o que a gente faz? Quando entrega pra gente, a gente devolve para a equipe, porque o dinheiro é dividido entre a equipe, entendeu? E aí foi isso. Aí eu agradeci e tudo mais, né? E foi o dia que eu tava batida. E um menininho pequenininho, uma gracinha, né? E eu falei, coisa linda, né? Aí fez isso. Aí entreguei, fui né, para uma supervisora minha e falei, ó, me entregou isso e tal, né? Aí ela falou, até achou estranho, porque lá geralmente eles colocam no como é que fala? Na conta, não dá o dinheiro em si, coloca no papel assim, né? Tipo, cobra tanto, né? Aí ela foi lá conversar com o pai do menino. Aí o pai do menino falou assim, não, esse dinheiro não é para a equipe, esse dinheiro é para ela, né? Aí ela veio e falou assim, não, esse dinheiro aqui é para você. Então, quando ela foi isso, assim, entenda bem, não estou falando nem do menino, nem do dinheiro, mas assim, eu estava tão abatida e com muitas coisas na cabeça que eu falei, isso aí é Deus. Ele só usou a família para lembrar, ó, eu tô aqui, ó, eu tô vendo como que você tá, eu tô vendo se você tá abatida, o que tá faltando, o que não tá. Não questão financeira, questão assim, né, como a gente fica, né? Porque a gente tem esses momentos na vida da gente, né? Que a gente desanima, fica desmotivado, fica, e eram desses dias, né? A gente tem muitos, né? E aí, quando foi aquilo, na hora eu já entendi, isso aí é de Deus. Deus só usou o homem para dar para a criança, o menino, para vir aqui,
Porque eu não tinha feito nada de extraordinário além do que eu já faço, entendeu? Para falar assim, olha, ela fez uma coisa, ela, entendeu? Foi o procedimento normal e Deus usou isso. Então, assim, Deus está com você, ele está a todo momento, ele está vendo tudo que você está passando, só confiar. E assim, é isso Amém. aí, Deus é fiel. É, Amém? é feio. Amém. Amém. E muito obrigada, Rosângela, pelo convite maravilhoso. E estamos aqui orando Amém. por esse trabalho aí, que Deus venha prosperar, que muitas almas também venham para Jesus. Só de ver aí seu esforço aí, tudo que seu trabalho, né? Como Deus tem te dado força, né? Porque Deus é fiel assim na sua vida também. E muito obrigada, estou agradecida. A gente precisa marcar um desse aí no meu canal, né? Eu só tô organizando. Eu não fiz ainda, porque eu tô organizando minha tecnologia, pra você ver, né? Como tá o negócio aqui para do meu lado, né? Mas em nome de Jesus, eu falei, Jesus, agora tá saindo, né? Então, daqui a uma semana vai estar organizado. E aí, vamos marcar assim pra você fazer. Agora nós vamos fazer você no meu canal. Amém? Recebe aí, agora vai trabalhando aí. Aí já sei o esquema aí que faz aí. Então eu pergunto, aquele esquema, eu pergunto, você só vai digitando pra gente aqui. É isso aí, que é isso, como não? Amém? Deus abençoe a todos, vocês que vieram, que ficam até aqui ouvindo essa história. Espero que tenha edificado muito a tua vida aí, que Deus tenha falado com você através aí dessas experiências, né? Que é para isso que a gente está aqui, né? Amém. Vamos orar, vamos orar. Sim. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por essa oportunidade no dia de hoje que o Senhor preparou para mim, para a Rosângela e para todo mundo que vai ver essa mensagem, que o Senhor venha usar essa mensagem, esse momento que a gente está aqui em seu nome para edificar a vida das pessoas, que as pessoas venham se levantar, que as pessoas venham realmente, né, aqueles que estão desmotivados, que venham se levantar, aqueles que estão desanimados, que venham realmente entender que o Senhor está na frente, que o Senhor faz, que não importa a circunstância, o Senhor não depende de circunstância, que o Senhor usa aquele que quer ser usado, aquele que abre o coração, assim como o Senhor tem usado a Rosângela, tem usado muitos outros irmãos, muitas outras pessoas online, na internet, seja fora da internet, seja na rua, na escola, no trabalho, onde quer que seja, que o Senhor venha abençoar tremendamente esse canal, venha abençoar tremendamente as pessoas que passaram por aqui, que o Senhor venha realmente brilhar e que a sua glória venha brilhar aqui nesse lugar, em nome de Jesus, impactando e mudando vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Oh, glória, é isso mesmo. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. Todo mundo Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tudo com Deus. Amém. Ela está passando ali embaixo lá, as mensagens. É isso aí. Amém. E o Viajante Missionário está lá também, viu, gente? Vai lá visitar a gente no Viajante Missionário. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá.